Então, pessoal, a gente quer falar para vocês hoje sobre proprietários de cavalo que estão entrando no mercado, né? Aquelas pessoas que ainda não têm experiência, não tiveram ainda seu cavalo, ou já tiveram, né, e tiveram algum problema, e não têm ainda experiência para avaliar o que é a compra de um bom cavalo, a compra de bons serviços, né? Então, o que acontece com essas pessoas é que o mercado, infelizmente, eles oferecem situações como o cavalo certo, por exemplo, para a pessoa, né? Isso não é avaliado na hora de vender o cavalo. Então, imagina você vai comprar seu primeiro cavalo e na hora que você vai montar, você achou lindo o cavalo, deu tudo certo, era o cavalo que você queria. Só que na hora que você vai montar, na hora que vai manejar o cavalo, começam a surgir problemas. Problemas do tipo, o cavalo não fica parado para você montar, na hora que você vai montar, você não consegue, né, fazer aquilo que você pensava, cavalo difícil. Então, a sugestão que a gente dá para esse tipo de situação aí é não compre um cavalo sem antes avaliar a raça, a morfologia do cavalo, o nível de treinamento que esse cavalo tem, observe de quem você está comprando, né? Então, vou dar uma situação prática agora. Nós agora temos aqui um cavalo à venda na escola e é um potro recém-domado, está muito bem domado, mas ele é um potro, ele só tem 3 anos e recém-domado. Então o que, é que vai acontecer? Esse potro ele não vai servir para um cavaleiro iniciante, né? Ele vai se tornar um cavalo perigoso para o cavaleiro iniciante, porque apesar de estar muito bem domado, ele é um potro, ele é muito novo, né? E por isso ele tem atitude de um cavalo jovem e também movimentos mais rápidos, ele assusta mais facilmente, então ele não serve para um cavaleiro iniciante. O outro lado da moeda aí é você comprar um cavalo já um pouco mais maduro, vamos supor um cavalo de 8 anos, mas que foi muito mal treinado, né? Esse cavalo vem com traumas, com uma série de problemas por conta de manejo errado, de treinamento de má qualidade, e esse cavalo, quando cai na mão de um cavaleiro inexperiente, também vai dar problema. Outra situação, suponha que você seja um iniciante no cavalo, né? Tem duas situações que você tem que fugir dela. Uma, o cavalo recém-domado, mesmo que tenha sido muito bem domado, ele é jovem demais para o cavaleiro iniciante. Uma segunda situação, o cavalo já mais maduro, mas que foi mal treinado e mal manejado, que tem traumas, e você vai ter sérios problemas com esse cavalo e vai ter que gastar para recuperar esse cavalo e não vai curtir o seu cavalo da forma como você sonhou, né? E ainda tem uma terceira situação, que é você iniciante, comprou um cavalo, vamos supor, um pouco mais maduro aí nessa faixa de 8 anos, bem treinado, bem manejado, ou seja, um cavalo legal, o tipo de cavalo que você precisa, porém, você não tem experiência ainda para lidar com nenhum tipo de cavalo. Então você precisa da ajuda de um profissional que vai te orientar para você fazer a coisa certa com aquele teu cavalo, para manter aquele cavalo da forma como ele está. Um cavalo bem treinado, que faz as coisas legais que você precisa, né? Então fuja dessas situações, tá? O cavalo mal treinado e traumatizado, o cavalo recém-domado e jovem demais para um cavaleiro iniciante, tá? E também essa coisa do eu não preciso de ajuda. Todo cavaleiro iniciante que está começando, ele precisa de ajuda. Ele precisa de um bom profissional próximo a ele, que possa orientá-lo, que possa dar uma aula de equitação, que possa ensinar coisas simples como a forma correta de colocar e tirar um cabresto, de colocar uma embocadura, de como ajustar uma sela da forma correta para o cavalo, porque todos esses detalhes no manejo, né, na forma como maneja os equipamentos, na forma como você monta no seu cavalo, tudo isso vai definir o quanto que esse teu cavalo vai continuar sendo um cavalo legal ou o quanto que ele pode se tornar um cavalo problemático, tá? Então, a dica final é: procura um profissional qualificado, procura um local sério, que você tenha certeza das qualificações dessa pessoa e desse lugar e pesquisa, né? Olha o que o mercado tem para te oferecer, não vai no primeiro, fica atento com os vendedores de cavalo, né? Tem bons vendedores sérios, mas aqui na Escola de Cavaleiros, por exemplo, nós nunca vamos vender um cavalo que a gente sabe que não serve para aquela pessoa, né? E então, né, se precisarem da ajuda da gente, entrem em contato, a gente está aqui à disposição, perguntem, curte, compartilhe, ajuda a gente a divulgar o nosso material aí.
o nosso trabalho, beleza? Valeu, até a próxima.